O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. A vida toda, como espíritas, lemos páginas e páginas sobre a vida do outro lado. O intercâmbio, o sentir, o saber. Relatos de evolução de teleconferência entre os dois planos. Agora é chegada a nossa hora. Hoje, através dessas mídias que estamos nesse momento, podemos vivenciar o ensinamento, o amor sem fronteiras. Hoje somos aqueles cristãos que levam o Evangelho, mas sem precisar adentrar arenas de pedras e nem mesmo navios que irão navegar por mares nunca dantes navegados. Esses mares agora são outros. Jesus nos chama a navegar pelas ondas binárias da internet. São invisíveis aos nossos olhos materiais. Agora chegamos em lugares que nem imaginamos. As casas espíritas estão em cada lar que o Evangelho adentra. Mais do que nunca, o cristianismo está por toda parte. O amor está em todo lugar. Iremos, caminhando, navegando, estudando, aprendendo através do nosso falar, do nosso sentir e do nosso agir, onde quer que estejamos. Vivenciar esse momento é de muita responsabilidade e a construção é nossa. E a verdade é que tudo isso é só o começo. O Evangelho sem fronteiras. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao projeto Evangelho Sem Fronteiras, uma iniciativa do Centro Espírita Online Casa de Jesus. É com imensa alegria que recebemos cada um de vocês nesta morada de todos os corações. Sintam-se acolhidos e abraçados. Que a luz do Evangelho de Jesus ilumine os nossos pensamentos e os nossos corações com essas reflexões e com esse aprendizado. Hoje, vamos receber Fernando Oliveira com o tema Observai os pássaros no céu. Mas antes, eu quero convidar cada um de vocês para que possamos elevar a sintonia uns com os outros por meio da prece. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade
de Deus. És fiel por todo o tempo. Por todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Fernando Oliveira é consultor empresarial, diretor da Federação Espírita do Estado do Ceará, palestrante espírita, facilitador do estudo da educação mediúnica e do atendimento espiritual no Centro Espírita Pedro, o Apóstolo de Jesus. Fernando, é com imensa alegria que nós vamos te receber e te ouvir agora. Olá, meus amigos, minhas amigas, que Jesus nos abençoe, que a paz que habita em nós alcance cada coração, sentindo-se acolhido, assistido, acima de tudo representado pela mensagem do Cristo. Estamos aqui hoje, primeiro agradecendo a Deus pela oportunidade dessa encarnação, dessa vida que nos apresenta tantas possibilidades. Segundo, agradecendo a vida por estarmos cada dia mais presentes em nossa condição humana. Ao Espiritismo, através do nosso amado, querido irmão de Lyon, Allan Kardec. Jesus, nosso mestre amado. E ao Centro Espírita Online, Casa de Jesus, que nos dá a oportunidade de servir de forma tão genuína, tão clara, sobre esses propósitos de transformação que nós, ainda que encarnados, estamos tendo essa oportunidade. Meus amigos, hoje nós vamos estudar o tema Observai os Pássaros do Céu, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscai e achareis, item 6 deste Evangelho. Este tema é bastante propício para reflexões muito profundas que nós devemos fazer. E nós sabemos, evidentemente, que estudar o Evangelho segundo o Espiritismo é uma das metodologias aplicada pelo movimento espírita brasileiro para que nós possamos fazer uma reflexão sobre o nosso espírito imortal. E é importante destacar que Kardec, quando começou a preparar esta obra, ele fez questão de se reservar para que não fosse influenciado sobre ideias contraditórias sobre a proposta do Espiritismo, muito embora sabendo que ia trazer uma tradução totalmente diferente das que já existia, olhando em comparação com outras religiões. Evidentemente que ali ele contava com o apoio da espiritualidade maior. E são esses espíritos, os nossos amigos espirituais, nossos mentores, que nós pedimos a sua intercessão nesse momento para refletir conosco este tema. Este tema começa da seguinte forma: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, está também aí o seu coração. Vamos parar para refletir um pouco sobre esse início de tema, porque indica alguns pontos específicos que devemos refletir.
devemos refletir à luz da doutrina espírita, mas, acima de tudo, de todos os aspectos que nós compreendemos sobre a vida. E precisamos, naturalmente, nos sentir incluídos na mensagem do Cristo. O Cristo não preparou, não deixou a sua mensagem só com o propósito de apresentar coisas utópicas. Cristo era real, Cristo viveu conosco aqui na Terra, ele sentiu todas as nossas emoções, todas as nossas dores, e compreendia naturalmente que precisava, de alguma forma, deixar algo para nós. E aí veio o Consolador prometido, conforme está nas Escrituras Sagradas. E a gente sabe claramente que Jesus deixando para nós o Consolador prometido, que é o Espiritismo, ele pretendia transformar a forma de se relacionar com a fé, transformar para nós encarnados. Então, não acumuleis tesouro na terra. O que isso significa dizer? Essa sentença que Jesus nos apresenta através de uma simbologia profunda sobre o que é viver a vida humana. Evidentemente que tesouros são esses que nós acumulamos na Terra? Muitos de nós estamos preocupados muito mais com o dia de amanhã do que com a vida neste momento. Algumas pessoas, com medo de passar fome, de não atender às suas necessidades materiais, começam a acumular as riquezas físicas. E isso gera um desconforto muito grande em sua vida, porque você começa a assumir um compromisso que pode indicar em você uma espécie de avareza, ou, ao mesmo tempo, gana, uma obsessão exagerada por ter, em contradição com a proposta de Jesus, que é alimentar em nós a sua mensagem espiritual, que é o ser. E a gente precisa entender por que eu tenho que acumular os tesouros na terra. E Jesus nos faz lembrar que aquilo que se acumula na terra, um dia vai ser consumido. Ele lembra quando fala onde a ferrugem e os vermes os comem. Ou seja, nós mesmos, quando desencarnarmos, um dia voltaremos à nossa essência natural, que é a condição primária. Do pó vieste, ao pó irás voltar. Então, quando nós morremos, ou seja, o corpo físico morrer, o que é que vai permanecer? O espírito. E se a gente sabe que o espírito vai permanecer, tão somente ele, o que é que estamos fazendo com o nosso espírito? Estamos preocupados apenas em acumular tesouros? Essa é a grande questão. E ainda tem mais. Vêm outros e podem retirar a qualquer momento de nós. Assim disse Jesus, os ladrões os desenterram e roubam. Ele não quis dizer que excessivamente, dentro dos conceitos atuais, que seria um roubo, um furto. Poderia ser, retira, extrair de você. E outra, por que acumular tanto? Por que essa gana exagerada? Por que essa ambição? O que justifica tudo isso? Aí a gente vê o quanto a humanidade está sofrendo com alguns aspectos como depressão, como pânico e outros tantos gatilhos emocionais que estão sendo gerados em função de uma preocupação exclusivamente material. Jesus nos faz lembrar, então, que é importante acumular os tesouros do céu. E ele continua nos dizendo, eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olha que impressionante. Essa mensagem de Jesus nos mostra que, por mais que nós tenhamos
a compreensão de que estamos aqui encarnados para construir, isso é um fato, mas quais são os grandes valores que nós devemos ter? Nós devemos desenvolver intelectualmente, através do conhecimento, mas o grande atributo do espírito não é só a evolução intelectual, é, acima de tudo, a evolução moral. E quando a gente supervaloriza as coisas da matéria, ou seja, as coisas da terra, muitas vezes deixamos de atentar para o que tanto nos importa. Cuidar do nosso espírito. Cuidar do nosso corpo, que é a moradia, mesmo que transitória, do nosso espírito. E muitas vezes, ao ficar preso nessa obsessão de acumular riquezas, nós deixamos de cuidar da nossa saúde física, alimentando condicionantes nada favoráveis ao nosso espírito, fazendo com que o nosso corpo sofra as consequências desse descuido, mesmo que, às vezes, não intencional, porque, evidentemente, nós sabemos que nós precisamos sobreviver ou sobreexistir. Mas sobreexistir de uma forma que seja racional, sem exageros. Porque sim, precisamos nos alimentar, precisamos cuidar da nossa família, precisamos estudar, precisamos trabalhar, precisamos nos vestir, é fato. Mas isso não é uma condição natural da vida. O grande desafio de nós espíritos não é viver só a vida espiritual naquela exaltação exagerada do espírito, mas viver também a vida material, só que de forma equilibrada. E é justamente aí quando Jesus nos traz essa mensagem para lembrar a seriedade do que é exagerar nas buscas descontroladas do ter. Este ter provoca-nos grandes danos. E Jesus nos apresenta essa forma clara. Quando ele vem lembrar de novo, acumular os tesouros do céu, onde a ferrugem nem os vermes os comem, quais são os tesouros do céu? Aí a gente vai recorrer naturalmente à mensagem de Jesus, através dos evangelistas que nos deixam belíssimas mensagens, entre eles Mateus, João, Lucas e Marcos. Né? Nós sabemos que desses evangelistas, João e Mateus foram os que conviveram diretamente com Jesus e nos deixam de forma muito clara a essência do Mestre. O Mestre quer que nós busquemos a felicidade. E ele, naturalmente, deixa claro que a felicidade que existe é a felicidade do espírito, que muitas vezes nós não vamos encontrar neste mundo, usando o paradigma específico da busca exacerbada de conquistas materiais. E a gente precisa se equilibrar ou se controlar para evitar os danos que são provocados nessa busca meio que exagerada de ter muito mais do que nós podemos para o nosso espírito. E Jesus diz que os tesouros do céu é onde está também o nosso coração, ou seja, o espírito, que é essa centelha divina, criado por Deus, através da sua grande misericórdia, deixa alimentado em nós os valores naturais que nós temos. Esses valores estão dentro de uma coisa chamada o coração, que são os nossos sentimentos. O nosso tesouro é a nossa verdade, é a nossa essência. São as nossas emoções, são os nossos desejos, são os nossos anseios, mas anseios que alimentam a felicidade em espírito. E quando a gente fica nessa busca absoluta
de ter, nós deixamos de observar o que mais importa. Muitas vezes, quando nós exageramos na busca do ter, nós deixamos de viver, por exemplo, a vida em família. Quantos pais que se dedicam exageradamente para as conquistas materiais e que não veem crescer seus filhos? Quantas mães que se ausentam exageradamente do lar e quando vê os filhos cresceram e não conheceu, não educou, não entregou a sua verdadeira essência e se dá por conta, ao alcançar a idade adulta, que criou um estranho. E por que isso? Porque muitas vezes deixamos de cultuar a vida em família. Alguns até com dificuldade de ter um diálogo em horários importantíssimos, como o horário do almoço, o horário da janta. Muitas vezes só chegando para dar um beijo na cabeça da criança quando está na cama. E que às vezes nem vê a sua saída de manhã para ir para a escola, porque o seu tempo é tão exagerado, tão acelerado, que você termina perdendo o que mais importa. Então, Jesus nos faz lembrar a importância da contemplação do Espírito. Contemplar o Espírito é viver em sintonia com tudo que é de melhor para nós, tudo que é propício para a nossa felicidade. Então, nós temos que observar. Jesus nos faz lembrar que nós não devemos nos inquietar pelo dia que vem amanhã, porque esse dia de amanhã, de acordo até mesmo com a nossa atitude e até mesmo por conta do nosso esforço contínuo, vai se proceder naturalmente. As conquistas vão vir. Mas qual o limite dessa busca? Por que nós queremos tanto as coisas materiais, onde nós podemos tentar encontrar um ponto de equilíbrio para viver em sintonia também com o divino? Então, Jesus nos mostra, assim, que é importante observar isso. E continua Jesus nos dizendo: observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. É poético, é belíssimo ouvir isso. Eu fico imaginando, então, os pássaros voando no céu. E num momento específico, eles descem para buscar seu alimento. Claro, nós não podemos nos comparar com um pássaro, mas nós somos espíritos livres e que devemos nos alimentar das coisas que mais importam. É evidente que o pássaro é uma simbologia para mostrar que nós temos um espírito que pode ser feliz. Essa busca exagerada em conquistas meramente materiais nos tira do campo da felicidade, nos tira do bem-estar, nos tira do encontro com Deus, do encontro com Jesus, com a sua mensagem transformadora, confortadora, e que muitas vezes a gente nem leva isso para o nosso lar. Quanto tempo que dedicamos na nossa vida para a nossa fé, quando estamos tão imbuídos nessa busca exagerada das questões materiais. Muitos de nós não reservamos nem um dia da semana para Deus. Muitos de nós esquecemos até de fazer uma oração ao dormir ou ao acordar. E essa ausência de fé também termina nos levando a outras situações de desequilíbrio emocional. Porque a fé é como um mar sereno e tranquilo, quando a gente sabe a força das ondas que vão nos levar. Quando a gente sabe, por exemplo, que Deus está sempre cuidando de nós. É tão bom você ter a certeza de que, além das pessoas que você ama, tem um ser, que é Deus, que está sempre olhando por nós, que está sempre nos ajudando na nossa caminhada. Aquela fé que move montanhas, como disse Jesus.
que é só preciso um pouquinho mais de fé, e essa montanha, que são até as nossas contemplações, que são até os nossos desequilíbrios, que são até os nossos exageros, porque muitas vezes a grande montanha somos nós que não conseguimos nos mover conforme a expectativa de Deus. Deus nos quer felizes, como já disse. E ele continua, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Jesus deixa claro que Deus está sempre providenciando a nossa felicidade, o nosso sustento. E diz mais, não sois muito mais do que eles, lembrando que se os pássaros, que são seres livres, continuam sendo mantidos por Deus, têm sempre seu alimentozinho todos os dias, estão vivendo, porque a gente fica tão preocupado com o dia de amanhã? Porque a gente se consome tanto com as preocupações? Porque a gente se consome tanto com as irritações, com a cólera, com o desânimo, com a angústia, com a tristeza? Sentimentos esses que não favorecem em nada ao nosso espírito. E ele ainda diz, e qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côncavo a sua estatura? E aqui há uma simbologia de linguagem de Jesus, que muitas vezes a gente quer aumentar o tempo de um dia para poder fazer as coisas todas que nós gostaríamos de fazer. Quantas vezes nós nos damos conta de que 24 horas de um dia foi insuficiente para tudo que nós gostaríamos de fazer? Sabe por quê? Porque a gente absorve tantas responsabilidades ou absorvemos tantos compromissos que nós nos damos conta que não estamos dando conta da nossa própria vida. É preciso desacelerar. É preciso segurar essa onda desse ego que nós alimentamos de forma equivocada, né? Não estou falando do ego no sentido da psicologia tradicional, mas eu estou falando do egoísmo, que é uma contradição dos sentimentos mais pueris que Deus nos ensina. E na continuidade, Jesus vem trazendo mais informações, quando ele fala, por que também vos inquietais pelo vestuário? Essa é uma linda explicação de Jesus. Ele continua, observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Quando Jesus está falando do rei Salomão, era um homem muito rico, muito nobre, se vestia com púrpura, com ouro, com muita riqueza. Mas ele fala que a natureza e Deus vai nos alimentar e nos fazer subsistir, sobreviver, muito melhor do que essas coisas que são exclusivamente contemplativas, que são as questões da matéria. Nem tudo satisfaz ou contempla a verdadeira necessidade que o nosso espírito tem. Nós precisamos nos observar, de tal forma que não tenhamos que sofrer por tão pouco. Nós precisamos olhar o que realmente importa para nós. Mas, Fernando, você está exagerando um pouco. Como é que eu vou sobreviver? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas qual é o limite desse isso e desse aquilo? Se observe. Será que eu não estou exagerando na minha medida? Claro, alguns de nós, quando viemos para a Terra, temos missões onde nós devemos ajudar, inclusive, os outros a se manter. E a gente sabe disso, ninguém está questionando.
Mas onde está o exagero, está a perda do senso, da razão, de atentar para aquilo que Deus nos apresenta. Nós temos que buscar a paz do Espírito. E a paz do Espírito não está exclusivamente nos exageros da vida. Exageros esses que a gente pega em pequenos detalhes. Nós podemos ter uma vida tranquila, serena e feliz, enquanto que alguns gostam da turbulência da vida. E essa turbulência gera alguns desequilíbrios emocionais, psicológicos, né? Mentais, físicos. Quantas pessoas que vivem sofrendo de doenças absurdas. E a gente pode citar uma dezena dessas doenças. Quantas pessoas que vivem com problema grave de imunidade. Por quê? Quanto mais você se dedica às questões da matéria, você está deixando de cuidar do seu equilíbrio orgânico também. Você está exagerando. Você não se alimenta direito. Você não se alimenta com o tempo adequado. Você não mastiga direito. Você não respira direito. Então, tudo isso faz com que a gente termine prejudicando o nosso organismo. Lembremos, nós quando reencarnamos, viemos com uma programação estabelecida por Deus. E parte do pressuposto que existia um tempo determinado por Deus em que nós iríamos viver nessa encarnação. Esse tempo pode ser de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 anos. Mas quando a gente se reveste pelo corpo físico, esse casulo do espírito tão importante que precisa de cuidados e de atenção, nós começamos a criar expectativas muito além daquilo do que foi planejado. E nos deixamos envolver pela ambição, pelo desejo exagerado de conquistas meramente materiais. E o que é que acontece? Nós nos dedicamos exclusivamente a essas questões e deixamos de cuidar do nosso corpo físico e do nosso espírito. E com isso nós vamos, a cada dia, reduzindo o tempo em que vamos estagiar na Terra. De tal forma que nós não vamos concluir o planejamento reencarnatório. E isso vai nos levar a um desencarne antecipado. A obra espírita está cheia de exemplos como este, que eu estou citando aqui. E muitas vezes é porque nós não nos observamos. Nós não olhamos para o que realmente importa. Se nos dedicamos tanto a essas conquistas exageradas, você depois vai perguntar, mas Deus, por que me abandonaste? Jesus, tanto que eu te pedi, mas como é que se pede? Você pede conquistas materiais ou pede equilíbrio para o seu espírito? Pede paciência ou você pede o estresse do dia a dia? Ou pede a sobrecarga daquilo que você pode realmente carregar? A gente tem que se lembrar. Nada de exagero é favorável para nós. Nós precisamos saber aonde desejamos chegar, como espírito principalmente. E aí é onde a gente vai encontrar a explicação de Jesus. Ora, se Deus tem cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã, será lançada na fornalha. Quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Olha o puxão de orelha que Jesus nos faz aqui. Ele chama a atenção da gente porque a gente não acredita numa coisa que nós conhecemos como providência divina. Deus todo amor, todo bondade, todo compaixão, todo misericórdia, mas também todo justiça. Justiça no sentido de que, se você não fez, pelo menos o que Jesus e Deus esperavam, por que você quer viver mais do que deveria? Uma vez que você não está nem cuidando de si mesmo.
nem cuidando dos seus, nem dando amor, nem dando compreensão, nem dando paciência, nem dando atenção e outras tantas necessidades das relações familiares, das relações sociais, das relações com o próximo, de um modo geral. É necessário compreender que Deus espera de nós. E Jesus continua nos explicando aqui nessa orientação escrita no Evangelho de Mateus, né, que está lá no capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34 do Evangelho, que continua dizendo: não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas. Quando Jesus fala dos pagãos, ele está fazendo uma referência às pessoas exageradamente materialistas. E isso é um desserviço ao nosso espírito. Quando a gente deixa de observar que o nosso espírito precisa de equilíbrio, de paz, de harmonia, de bondade e, acima de tudo, de presença de Deus. Porque vosso Pai sabe que tendes necessidades dela, complementa Jesus. Se o nosso Pai sabe que nós precisamos dessas coisas todas, o que é que está nos faltando? Observar. Meus irmãos, nós quando buscamos o equilíbrio do nosso espírito, ou quando buscamos, por exemplo, uma casa espírita para fazer o tratamento espiritual conforme conhecemos, uma das orientações que recebemos é estudar a mensagem do Cristo. E aí, inclusive, que está a parte evangélica do Espiritismo, a parte da religião. O encontro com Jesus, com as suas mensagens, com as suas orientações. E a mensagem de Jesus é amar. A mensagem de Jesus é perdoar. A mensagem de Jesus é ter bondade para com o outro. A mensagem de Jesus é ter o coração puro. No entanto, quando a gente se prende exageradamente às coisas da matéria, o nosso coração vai se turbando. Ele fica turvo. Nosso coração vai ficando meio que de pedra, entendeu? E aí o que acontece? A gente deixa de atender a uma necessidade do espírito, que é ter amor. Quantas pessoas que, por exemplo, participam de empresas no seu trabalho no dia a dia e fica delatando os colegas por pequenos erros que fazem. Isso é o quê? Inveja? Isso é o quê? Ambição? Isso é o quê? Isso é o quê? Egoísmo? Isso é o quê? Maledicência? E cadê teu espírito? Não dê ao outro aquilo que você não quer para si. Não, mas eu preciso ficar rico. A verdadeira riqueza está no espírito. De que adianta você acumular ouros e pratas, como diz Jesus, e esquecer de acumular as messes do coração? De que adianta você ficar muito mais voltado para essas coisas que são meramente temporárias? Sim, temporárias. A vida na Terra é temporária. Um dia todos vamos voltar à nossa condição primária, que é a condição de espírito. E lá no final, ao encerrar essa encarnação, a pergunta de Jesus para você vai ser a seguinte: o que fizestes dessa encarnação? Compromisso que assumiste comigo antes de reencarnar, de ajudar o teu próximo, de amar teus entes queridos, de fazer o bem sem esperar nada em troca, de compartilhar as suas conquistas, de fazer um pouco de bem pela humanidade, de orar, de estar comigo em oração sempre que teu coração
precisasse, ou quando não precisasse, de ter gratidão, por exemplo, por saber que eu estou cuidando de ti. O que fizestes dessa vida, o que fizestes dessa encarnação, que poderia ser a tua redenção, e ainda assim você não fez o que precisava. E continua Jesus nos orientando ainda nessa mensagem escrita no Evangelho de São Mateus. Buscai, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Olha que lindo. Quando você se encontra com Deus, com a verdade do seu coração, com o amor genuíno, com o desejo sincero de estar com Ele, de sentir a sua presença amiga. Lembrando que nessa condição em que nos encontramos aqui na Terra, um orbe que está classificado moralmente como expiações e provas, e estamos neste momento num processo expiatório, estamos buscando viver a prova, que é uma vida em sintonia com o nosso eu divino, em sintonia com o nosso próximo, em sintonia com os ensinamentos de Jesus. E sabendo disso, nós devemos nos ajustar diante das leis de Deus, até porque, em dado momento de outras encarnações, nós não fomos como somos hoje. Porque se estamos reencarnados, de alguma forma, o nosso progresso já se estabeleceu, progresso este espiritual. Como dizem os espíritos, nenhum espírito reencarnante tem regressão espiritual, mas podemos estacionar. Então, se nós estacionarmos, nós vamos atrapalhar a nossa progressão. Progressão essa que a gente ainda não se dá conta da importância de esse encontro com Deus, encontro com os ensinamentos do Mestre. Jesus, esse ser bom, que nos ensina tantas coisas, que nos traz tantas coisas para que nós possamos compreender a verdadeira essência que é viver. Viver em sintonia com o alto é entender exatamente essa mensagem que estamos fazendo aqui. Olhar os pássaros do céu. Olhar os pássaros do céu é mostrar que, além de nós, temos outras criaturas que Deus está amparando o tempo todo. É dizer que você não está sozinho. Você não está sozinha, minha irmã, meu irmão. Nós estamos cuidando de vocês. E Deus, generosamente bom, ainda nos provém com a ajuda dos nossos amigos espirituais. Quantas vezes nós deixamos de oferecer sintonia com os nossos amigos espirituais porque estamos presos às nossas ambições? Porque estamos presos aos nossos desejos meramente materiais? Porque nós não respeitamos os fundamentos que a vida nos apresenta? Porque nós não compreendemos que a essência de nós espíritos é a evolução moral? Que mesmo que tenhamos os conhecimentos que o espírito vai acumulando a cada encarnação, nós precisamos trabalhar o nosso espírito para viver mais próximo do divino. O divino que é Deus, o divino que é Jesus, o divino que são os amigos espirituais, os mentores, esses seres que se dispõem a nos ajudar, a nos encaminhar para a felicidade que não é deste mundo. Viver num reino de amor, de fraternidade, de compreensão, de compaixão. Um mundo de verdade, compreendendo, por exemplo, a mensagem de Jesus, quando ele chega para a gente e nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for através de mim. O que isso significa dizer para nós, meus irmãos? Que Jesus é o ensinamento que nós precisamos ter para viver a mensagem de Deus.
E a verdade é o seu evangelho. Está aqui, a boa nova, que nós ouvimos falar tanto. A mensagem que Cristo nos apresenta de transformações, uma proposta de encontro com Deus, uma proposta de renovação, de transformação diária. Sim, um dia de cada vez, claro. Nós não podemos ter a ideia de que nesta encarnação vamos resolver todas as nossas dificuldades. Que nesta encarnação vamos saldar as dívidas do passado espiritual, se é que nós tínhamos dívidas, né? Vale salientar isso. Mas nós podemos, pelo menos, nesta encarnação, ser melhor do que nós fomos ontem. E a gente faz isso todos os dias, na medida em que nós deixamos de ser menos ruim. Como assim, Fernando, menos ruim? Porque em dados momentos da nossa vida, se nós formos fazer uma avaliação de como levamos as nossas relações até então, a gente vai ver que em determinado momento da nossa existência, algumas escolhas que nós fizemos não foram as melhores. Algumas decisões que tomamos também não foram as melhores. E não vai ser nos próximos anos da nossa existência que tudo isso vai mudar. Quantas pessoas que talvez nós tenhamos prejudicado nessa existência? Quantas pessoas que nós deixamos de estender a mão? Quantas pessoas que nós não demos a atenção que merecia, que não demos o respeito, que não fizemos o melhor por elas? Quantos irmãos que ainda precisam de um olhar diferenciado? Quantos irmãos que ainda podemos dar algo mais de nós? E a gente observa que oportunidades nós temos muitas. Oportunidades que estão se mostrando para nós todo instante, todo momento. E muitas vezes nós não queremos observar. Porque a gente se preocupa tanto com o alimento de cada dia, porque a gente se preocupa tanto com o que vamos vestir, porque a gente se preocupa tanto com o que vamos beber, ou me permitam, meus irmãos, o carro novo que eu quero trocar, uma casa maior do que a que eu tenho, de um acúmulo exagerado de reservas financeiras. E aí eu lhe pergunto, quantos irmãos que você assistiu quando precisava de uma assistência de verdade? Quantos irmãos que você deu um pouco de atenção, porque você não tinha tempo, já que você se dedicou para essas conquistas meramente temporárias? E existe uma mensagem no Evangelho que diz o seguinte: se conhece o verdadeiro cristão pelo perfume que se espalha a seu redor. E a gente fica perguntando, qual é o perfume que a gente é capaz de espalhar? E a gente vai lembrar a mensagem de Jesus. É o perfume do amor. É o perfume da caridade. É o perfume da esperança. É o perfume da fé, da benevolência, da beneficência, do quanto de amor que você dedicou ao seu irmão que caminha nessa existência. Caminhar esse que é de todos, é claro. Ninguém consegue resolver tudo sozinho. E a gente precisa de boas relações, de boas amizades. Nós precisamos de uma família que esteja conosco para nos abraçar, para nos ajudar a nos fortalecer na nossa caminhada. Nós precisamos de uma casa espírita, de um lugar onde nós possamos encontrar os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos da doutrina espírita que nos mostra que nós nascemos, morremos e vamos renascer tantas ou quantas vezes for necessária até alcançarmos a nossa evolução espiritual. Evolução essa que está legada à única condição que os espíritos nos mostram quando eles perguntam quando finalmente um espírito vai ser feliz. E a resposta que Kardec recebe é quando o espírito conseguir se libertar completamente
das suas vicissitudes, ou das mazelas da vida, numa linguagem mais rasteira, me permitam. Nós temos muitos acertos a fazer em nós mesmos, mas nós podemos melhorar se nós compreendermos a importância de que a felicidade que Deus nos prometeu está aqui, neste momento, agora, com Ele, abraçando a sua mensagem de amor, abraçando o seu próximo, estendendo a mão, acalentando aquele que necessita, porque um dia, talvez, nós possamos precisar de alguém para nos dar um pouco de aconchego, um ombro amigo para chorar, um abraço, irmão, um beijo na testa, um consolo, um conforto. Vinde a mim todos vós que estáis aflito, e eu vos aliviarei. E essa resposta está em Jesus. Jesus Cristo, o nosso Salvador. O Redentor que nos deu um exemplo belíssimo. Mas muitos de nós ainda estamos nessa estrada com a visão turva, com a visão embaçada, que não conseguimos enxergar. E a gente vai ouvir de forma consoladora a mensagem de Jesus, que diz, no momento em que ele estava já quase se encerrando a sua existência carnal: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que faz. Nós não sabemos o que fazemos, ou não sabíamos, mas hoje nós podemos melhorar. Olhar os pássaros do céu, que Deus proverá. Um abraço, meus irmãos. Jesus nos abençoe. Que estejamos sempre em sintonia com eu de... Agradecemos de coração a presença do Fernando entre nós, uma presença tão generosa e pelas reflexões importantes que ele nos trouxe hoje. E eu quero convidar todos vocês para que possamos encerrar esse momento, elevando o nosso pensamento a Jesus por meio da prece. Senhor Jesus, governador amoroso da terra, que conduzes este planeta com sabedoria, justiça e misericórdia, recebe nossa gratidão por este momento de luz e aprendizado. Que tuas palavras, semeadas hoje, não fiquem apenas na mente, mas desçam ao coração e se transformem em gestos, escolhas e atitudes de amor. Envolve, Mestre querido, cada lar que nos acompanhou, cada coração que escutou, cada alma que, mesmo cansada, abriu uma fresta para que a esperança entrasse. Que Maria Santíssima, Mãe de infinita ternura, cubra-nos com seu manto de paz, acolhendo nossas dores, silenciando nossas angústias e nos ensinando a amar como ela ama, com presença, humildade e entrega. Que a sensibilidade espiritual bata à porta de cada um, não como imposição, mas como um convite suave à transformação interior. Permita, Jesus, que saiamos deste encontro um pouco mais humanos, um pouco mais conscientes e profundamente comprometidos com o bem, com o perdão e com o amor. Que assim seja.
E agradecemos também a cada um de vocês que esteve conosco aqui, para esse momento de aprendizado e de reflexão, um momento fraterno entre nós. Eu quero dizer que até o nosso próximo Evangelho Sem Fronteiras. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.